Maria, como começou a tradição? Chico Fogueteiro, a tradição de fogueteiro, era porque meu bisavô já era fogueteiro. Aí passou para o meu avô. Parado de fazer as fotos, ficou uns anos aqui, mas aí não tinha. Isso ficou bastante grande. Primeiros passos da vida, não recordo com atenção. Quem ensinou foi o meu pai, segurando em minha mão, mas lembro o segundo passo, foi me dar a educação. Francisco Inácio da Silva era esse o nome seu, esse pessoal mais velho, todos ele conheceu, mas Chico Fogueteiro era o apelido seu. Chico Fogueteiro, a tradição de fogueteiro, era porque meu bisavô já era fogueteiro. Aí passou para o meu avô, fogueteiro também, fabricava fogos de artifício. Aí, meu avô teve 5 filhos homens. Todos 5 aprenderam a profissão de fogueteiro. Teve tia Expedite e tia Helena em Mossoró, fogueteiro. Bill, meu tio, em Caraúba, Bill Fogueteiro. Cício Fogueteiro em Almina Afonso. E Chico Fogueteiro aqui em Serrinha dos Pintos. A fabricação de fogos chegou em Serrinha dos Pintos. O meu avô morava em Patu. Veio trabalhar numa festa em Martins, animando a festa com fogos. De Martins, Serrinha dos Pintos se engraçou, chamaram ele para vir fazer Serrinha dos Pintos. Em Serrinha dos Pintos, ele morou bastante tempo, veio aquelas secas, foram embora para Patu. Meu pai ficou, que eles são de Florânia. Meu pai ficou em Serrinha dos Pintos, morando na Serrinha dos Beneditos com Chica de Nenéu. E lá, ele morou 12 anos lá em Chica de Nenéu. Conheceu minha mãe, casou. Não tinha, a profissão deles era fogos mesmo, já vinha dos fogos. Aí a sobrevivência foi nos fogos. Minha mãe aprendeu, trabalhava junto com ele. E na minha infância, não precisou de me ensinar, porque na minha infância eu era curiosa e sempre via eles trabalhando e aprendi sem ninguém fazer. Hoje, de tudo eu faço de tudo, de tudo de fogos eu entendo e faço. Trabalhei muito fazendo bomba para a Prefeitura de Porto Alegre, para a Prefeitura de Martins. Olho d'Água dos Bodes, Marcelino Vieira. Pólvora de espingarda, quando era, na época que era liberado. Hoje não, que hoje as leis é rígida. Mas quando era liberado eu trabalhei, fazia muito pólvora de espingarda, pólvora de quebra-pedra, bomba, fogo de lágrima. Todo tipo de fogo que pintar, eu faço. A tradição de Chico Fogueteiro, né, aqui na cidade de Serrinha dos Pintos. A gente fala em cidade, mas quando Chico Fogueteiro começou a trabalhar em fogos, aqui era apenas um sítio, né? Mas tinha aquela tradição do pessoal fazer uma promessa para no dia de São José soltar uma dúzia de foguetão, corria para Chico Fogueteiro. No dia de São Francisco soltar uma dúzia de foguetão, corria lá para Chico Fogueteiro. Aí veio vindo, aí veio as políticas, né? Quando começou, aí corria lá para Chico Fogueteiro, mandar fazer uma dúzia de bomba para quando a passeata passar, ou o comício, né? Soltar aquela dúzia de bomba, né? Quer dizer, que é uma tradição que não é da agora, uma tradição que já vem de muitos e muitos anos. Primeiramente, nós fabricávamos foguetão, que ninguém mais sabe, essas crianças não sabem mais o que é foguetão. Nós fabricava. Para você ter uma ideia, cada um foguetão a gente pegava nele 42 vezes, do cortar a taboca para aprontar ele, 42 vezes. Naquela época, quando era o mês de maio, toda noite do mês de maio era festejada, a noite todinha. No São João também era muito procurado, que a gente fabricava, era foguetão, era bomba, era cobrinha, era chuveiro, era traque, era por nome de cara dura, tudo no mundo. A fabricação de fogos
é muito importante para a cultura de Serrinha dos Pintos. Porque antigamente, na festa da padroeira, a gente, às 10 noites das novenas de festa, era festejado. 5 horas da manhã, meio-dia, queimava as alvoradas. Depois da novena, era 3 vezes por dia que queimava fogos. Os mais antigos já eram acostumados com a tradição. Quando era 7 de setembro, uma alvorada de 5 horas da manhã de fogos. As últimas noites da festa da padroeira, perguntava, vai ter roda hoje, vai ter bateria hoje, vai ter fogo de lágrima? Tudo isso tinha. Festa de posse, de prefeito. No mês de maio festejava a noite, o mês inteiro, da primeira noite à última noite de maio. Aí hoje é a última de maio, vai ter fogos, que era a penúltima noite, a noite do Legislativo, a última noite do Poder Executivo. Todos eles tinham a queima de fogos grande no mês de maio. Eu conheci Chico Fogueteiro no início da década de 60. Eu, muito jovem, né, morava ali onde a casa que nós morávamos era aquela casa que era Luizão ali, né? E mais para cá um pouco, onde era a casa de Zé Pedro, aí morava Chico Fogueteiro, né? Chico Fogueteiro com sua família, ou seja, né, seu Inácio, com a sua esposa, sua mãe, aí tinha Chico Fogueteiro, tinha Helene, tinha Alice, e eu já conheci, quando eu conheci assim, já foi fazendo essas atrações de fogos, né? Conheci também Chico Fogueteiro morando lá onde era a casa Chiquinho de Gide, não tinha nem um açude ainda, né? Morando na casa Chiquinho de Gide, onde era os terrenos que foi vendida a Alicinha. Então, para mim, a vida de Chico Fogueteiro, assim, desde que ele chegou aqui, eu a acompanhei, né? E eu achava muito bonito, assim, quando chegava o mês de maio, né? Papai encomendava, dizia, Chico Fogueteiro, eu quero 2 dúzias de fogo de lágrima e 1 dúzia de fogo de bomba, né? Aí ele encomendava e soltava no mês de maio, na festa da padroeira também. Aí muito depois aí veio as rodas, né? As rodas era quem empolgava o povo, né? Aquelas rodas bonitas, né? Aí tinha também o telegrama, né? Telegrama sem roda, mas só o telegrama, para lá e para cá, né? E empolgava muito mesmo mais, porque naquele tempo, sabe, não tinha diversão. Quando pararam de fazer as rodas, ficou uns anos aqui na Serrinha mesmo, que não tinha roda. E isso ficou uma falta grande para o derradeiro dia de festa, porque já era tradicional. Quando chegava o derradeiro dia, seu Chico Fogueteiro, com a equipe dele, já estava tudo organizado para soltar a roda dos fogueteiros. Depois, Zé Amor deu continuidade, ficou trabalhando, mais os filhos dele, Júnior Fogueteiro e da Luz Fogueteira, para fazer a roda do derradeiro dia de festa. Da Luz sempre foi quem fez, mas Júnior nunca deixaram de fazer. Ele sabe fazer do mesmo jeito. E o povo acha muito bonito. Zé Amor saía no comércio e com aqueles amigos dele, arrecadando dinheiro para fazer aquelas rodas. Onde as rodas que Zé Amor arrecadava o dinheiro para fazer, eram as rodas que corriam mais dinheiro, porque na época ele tirava muito dinheiro com os amigos, onde todas aquelas crianças já ficavam perguntando, Zé Amor, esse ano você vai pagar a roda de fogo, os festejos? Ele disse, vou, já estou tirando a coleta para pagar essas coletas. Aí vinha a festa de Martins, que a gente ia no dia 27 de dezembro para Martins e só voltava no dia 8 de janeiro. Passava a festa todinha lá trabalhando e todo dia era muito festejo. Toda noite tinha aquelas rodas de fogo. Aí nós fui passando, apareceu essas fábricas de fogos, aí foi afracando, aí nós fomos abandonando, fomos deixando de lado.
Depois de muitos anos, veio em 2017, o Romerito mexendo nas coisas antigas, viu umas filmagens de uma roda que a gente fazia. Aí quis que nós fizéssemos, juntou-se com a Prefeitura de Serrinha dos Pintos, quis que nós fizéssemos isso. Eu não quis fazer, não quis mover com aquilo. Aí onde dá luz minha irmã e um Tom de Pequenino, que é outro gênero para fazer essas fogos de artifício, essas rodas. O Tom de Pequenino é muito inteligente, faz tudo quanto precisar dessas rodas de fogos, tudo quanto precisar ele sabe fazer. Mas da luz minha irmã, aí fizeram aqueles festejos, foi onde resgatou a antiguidade, que muitas crianças não sabiam fazer aquilo. Em 2018, 2019, porque fazia uns anos atrás que não faziam, para resgatar novamente. Aí os filhos fizeram, da Luz, os netos, Romerito, Erivan, eles mesmos se reuniram e fizeram a roda. 2019, muita gente chorou, porque o povo só se lembrava do seu Chico Fogueteiro. Uma tradição velha que deixou muita saudade na Serrinha e nas cidades de arredor. Em 67, houve um incêndio em Patu, a casa de meu avô incendiou, morreu minha avó e 2 tios. Era César com 7 anos e Tica com 12, morreram queimados. Aí meu avô veio morar aqui em Serrinha dos Pintos, mas papai. Era um homem que, pertencendo à pólvora, fazia tudo quanto imaginasse, meu avô. E papai também fazia. Essa profissão era uma profissão que deixava muito lucro, deixava um lucro bom. Naquela época, a gente trabalhava, era foguetão, fazia bomba. Quando era dia de santo, São José, São Francisco, muitas vezes nós vendíamos 100 dos foguetão. Aí assim papai criou nós tudinho na profissão de fogueteiro. Nós aprendemos a profissão de fogueteiro, tinha muita renda nessa época e continuamos para frente. Depois de nós já tudo criado, que ele criou tudo, aí foi fracassando. Mas na época boa, papai, nós fazíamos essas rodas de fogo, essas rodas bem bonitas. Aí fazia em Alfonso Bezerra, para a prefeitura de Alfonso Bezerra, com o prefeito Dr. Agostinho Chateau. Aí fazia em Açu, na igreja de São João e na igreja de Santa Luzia em Mossoró, papai fazia. Nós fazia aqui para Marizal, Olho d'Água do Bosque, Porto Alegre, Riacho da Cruz. Essa região aqui pertinho todinho, a gente fazia. Porque naquela época só tinha nós mesmos que fabricava, não faltava encomenda. Nós moramos muitos anos na rua Manuel José, que pouca gente aqui sabe onde é a rua Manuel José. Mas se você vir uma criança, uma pessoa chegar e perguntar a uma criança, aonde Pedro de Manuela mora? Aquela criança com certeza vai responder, na Rua dos Fogueteiros. Aonde tem a rua, que papai ganhou o nome de uma rua, é a Rua Francisco Inácio da Silva. Como muita gente não sabe onde é a Rua Manuel José, não sabe também onde é a Rua Francisco Inácio da Silva. Fica ali por trás da vidraçaria de Joabes. É a Rua Francisco Inácio da Silva. Nome papai. Uma rua que nasce da Raul Galdino, hoje chamada Rua Manuel José. Antigamente não tinha nome, as ruas não tinham denominações, mas hoje já tem. É a rua que se chama Manuel José. É que depois ela recebeu um título de Rua do Fogueteiro, que até hoje permanece, exatamente, né? Até porque hoje ela tem o apelido, o título de Rua dos Fogueteiros, né? Em homenagem aos fogueteiros, é verdade. E aquela vila, anteriormente era uma vila, era toda deles. Só morava o pessoal, né? Exatamente. Olha, nossa profissão de fogueteiro, logo quando nós muito criança, papai já ia tirar garrancho para fazer calvão. Daquele calvão preparava uns materiais, ia para um pilão pisar e fazer aquelas polvas, fabricar a polva.
ia tirar taboca, nós muitas crianças ia com ele tirar taboca. Aí nós já tinha aquele interesse, ele começou a ensinar a nós, onde eu mais Júnior, que era os homens, começava a aprender com ele, fazer foguetão, fazer bomba. Aí aqueles outros, do meu irmão e minhas irmãs, já tinha outra função. Fazia traque, fazia cobrinha, fazia chuveiro, essas coisas. Aí ia para frente. Aí já minha mãe fazia muitas coisas, que era o braço direito mesmo, aprendeu a fazer muitas coisas. Aí as mulheres da gente, tinha delas também, que já fazia tudo, ajudando a nós. Meus filhos, eu também já comecei a ensinar, mas foi muito pouco, porque foi pouco tempo, nós deixamos a profissão, mas tudo quanto papai fazia, ensinava a nós, passava para nós. Porque papai, o que ele imaginasse de fazer com pólvora, que dependesse de pólvora, ele fazia tudo quanto ele imaginasse. Todos aprenderam a arte. Só que na falta deles, desapareceram, eles chegaram a desaparecer, aí abandonaram. Eu sempre mantive a tradição, porque tem o meu irmão, que a única profissão que tinha era essa de fogos. Foi embora para São Paulo e eu fiquei mantendo a profissão para ver se na volta dele não desaparecia. Para manter de pé. Aí até hoje, de tudo eu faço um pouco. Não faço muito como antigamente, mas de tudo eu faço pouco para não acabar a tradição. Que o meu pai tinha o nome em Serrinha dos Pintos. Chico Fogueteiro tinha o nome em Serrinha dos Pintos. Morreu não deixou nenhum intrigado. Um senhor de idade que não tinha ambição com nada de ninguém, não deixou inimizade. Morreu sendo amigo de todo mundo em Serrinha dos Pintos. E hoje, em homenagem às festas que ele homenageava, que ele animou muitas festas em toda a região. Aí, para lembrar do nome dele, foi homenageado em nome de uma rua, porque quem recebe o nome de uma rua, para mim é uma pessoa muito importante. As minhas lembranças da fabricação de fogos era da minha infância, quando eu era criança, que comecei com uns 8 anos com latraque. Depois, com tempo de prática, comecei a pregar estupim, depois a fabricar traque, mas minha tia e as crianças da rua todinha se reuniam para colar e pegar estupim para ganhar os tracos das fogueiras. Depois aprendemos com vovó o chuveirinho, as cobrinhas, e aí a gente começou na profissão. Os religiosos, como Donezinha, dia de Santa Luzia, tinha que ter os fogos comprados lá em Chico Fogueteiro, seu Zezinho de Manel José, Dona Cis de Manel José, Dona Chiquinha de Eduardo, quando elas tinham a noite o dia do santo para festejar. Vai lá, Raimundo Ferreira, vai lá em Chico Fogueteiro comprar uma dúzia de fogos. O pessoal da Boa Vista, os mais antigos da Boa Vista, os religiosos da Boa Vista, esses mais antigos, todo ele, como ainda tem hoje Teresa Sena, que não acabou a tradição, sempre procura, você faz uma dúzia de foguetão para mim? Porque vem da tradição de Chico Fogueteiro. O mês de junho era o mês mais esperado pelas crianças, os netos, as outras crianças da rua, que era o mês da fabricação dos fogos, dos traques. Todas as crianças iam ajudar para colar e vender nas barraquinhas, para ter os fogos para soltar nas fogueiras à noite. E uma das tradições da festa da padroeira era a roda. Mas o tempo foi indo, o tempo foi indo até que as pessoas deixaram de contribuir para a roda. Muitas vezes teve muitas pessoas que, como eu já falei, né, que deixaram de pedir contribuição porque muitas vezes as pessoas tratavam até mal. Então, a roda de Chico Fogueteiro
era uma grande tradição. Todos os anos a gente tinha essa roda. Agora que o tempo foi se modernizando, aí acabou-se que essa tradição que a gente tinha no final da festa da padroeira, fazer roda, fazer telegrama, sobe lá, bomba, esse negócio foi morrendo. Não que eu toda a vida falava sobre isso, porque em muitas pregações eu falei sobre, mas o pessoal só fazia dizer, você tem razão. E não é dizer que eu tenho razão, o povo tem que se unir em prol disso. Buscando manter a tradição, eu, meu irmão e meu cunhado, Antônio Pequenino, resgatamos as rodas que fazia anos que não existia, deixou de existir. Nós resgatamos em 2017, 2018, 2019 fizemos na Boa Vista, foi um sucesso. O pessoal abraçava, chorava, aplaudia. E pediram para que não deixasse cair a tradição. O público de Serrinha dos Pintos pediu para não deixar a tradição. Porque é antiga e o que anima mais a cultura de Serrinha dos Pintos é a queima de fogo nos eventos. Então eu pretendo, enquanto eu puder, for viva, manter a tradição até. Só que tudo indica que nós somos os últimos. Vai parar na gente, porque ninguém mais teve nenhum interesse de aprender a fazer. Eu acho que para aqui.